Até isso apareceu e muito, né? Michel, Américo também acompanharam, e a Yasbek, evidentemente, apareceram muito por parte das palavras do presidente brasileiro. O presidente Lula, que fez a abertura na Assembleia Geral da ONU, fez críticas sobre a necessidade de você ter uma renovação. E mais, sobre a incapacidade do Conselho de Segurança da ONU de ser de fato eficaz neste momento de conflito, não só no Oriente Médio, mas agora trazendo um olhar especificamente ao Oriente Médio. Yasbek, de que maneira tudo isso pode aparecer nessa reunião do G7, que começa hoje, está agendada para hoje, e a França, minha querida, como é que tem liderado esse olhar em relação a sair desse lugar comum e conseguir de fato ser eficaz em relação ao conflito? Oi, Elisa, bom dia Américo, também Michel, a todos que nos acompanham. O Américo estava falando sobre esse risco de uma guerra em grande escala, com várias frentes, e aí a diplomacia entra para tentar conter as tensões, é o que estão tentando esses países, então, que são algumas das maiores potências do mundo, algumas das maiores democracias do mundo, isso junto com a Itália e também com a França. Começando pela Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni convocou uma reunião dos países do G7 por teleconferência para essa tarde, para falar justamente sobre as tensões no Oriente Médio. Lembrando que o G7 é composto por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. E a Itália detém a presidência rotativa do G7. Meloni disse que o objetivo é a estabilização da fronteira entre Israel e Líbano por meio da plena implementação da resolução 1701, que é a resolução da ONU que interrompeu o conflito entre Israel e Hezbollah em 2006. Ela também disse que a Itália pediu ao Conselho de Segurança da ONU para considerar o reforço do mandato da missão UNIFIL, que é a missão da ONU no Líbano, a qual a Itália tem, inclusive, alguns militares oficiais que contribuem com essa missão. Então, essas foram as palavras da primeira-ministra Giorgia Meloni. Também a França se manifestou sobre esses ataques recentes do Irã, disse que mobilizou seus recursos militares, sem dar mais detalhes de como fez isso. Lembrando que a França também tinha contribuído, assim como os Estados Unidos, para evitar que os mísseis e drones que foram disparados naquele ataque que aconteceu do Irã em abril chegassem a Israel. Então, mais uma vez, Estados Unidos e França contribuíram com Israel para evitar que os mísseis disparados pelo Irã atingissem o território israelense, mas ainda sem divulgar mais detalhes. Também o Ministério de Relações Exteriores da França disse que convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, mais uma vez, para discutir a tensão no Oriente Médio. Eles também disseram que devem promover em breve uma conferência para falar sobre o Líbano. Então, a França, por um lado, tenta falar sobre a desescalada de tensões, por outro, tenta mostrar apoio ao Líbano, que já foi um protetorado francês. E também a França tem uma comunidade grande de cidadãos franceses ou que tem dupla nacionalidade que moram no Líbano, são 23 mil pessoas. A gente falou sobre o navio que foi mobilizado pela França, inclusive para retornar ao território. Nós estamos com uma falha. Yasbek, minha querida, se você me ouve, nós estamos aqui vendo a sua imagem normalmente, mas ocorreu uma pequena falha no seu áudio. Peraí, agora sim, vamos ouvi-la novamente. Vamos lá, Elisa, vou continuar então, tô me encaminhando aqui para o final da informação. Então, a França tem essa preocupação dos dois lados, uma de tentar fazer uma promoção da desescalada da tensão, por outro lado, mostrando também apoio ao Líbano. E, além disso, também num sinal muito claro da preocupação desses países europeus, Elisa, com a situação no Oriente Médio, também o Chipre disse que se colocou à disposição para receber cidadãos de outros países que queiram sair do Oriente Médio pela ilha. Lembrando que o Chipre está localizado ao sul da Turquia, ao oeste da Síria e também do Líbano. E o governo do Chipre, que faz parte da União Europeia, já disse que recebeu alguns grupos isolados que saíram do Oriente Médio, mas que está prontificado a ajudar para, se for necessário, fazer uma evacuação em maior escala dessas pessoas. E, por fim, Elisa, mostrando ainda essa tensão e como também há uma tensão que afeta as relações diplomáticas, o ministro de Negócios Estrangeiros
Israel Katz anunciou que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é persona non grata no país, justamente porque Antônio Guterres se manifestou sobre os ataques do Irã, falando que não deve haver escalada após escalada, mas sem condenar diretamente os ataques feitos pelo Irã. E aí, respondendo a sua pergunta, Elisa, para devolver para você a questão sobre o mandato da ONU e a eficácia da ONU para conter esses conflitos, o presidente Lula tem defendido muito esse discurso, defendeu no seu discurso na Assembleia Geral da ONU, mas o que os especialistas também avaliam é que esse discurso de Lula é um discurso mais retórico do que um discurso realista, porque neste momento as possibilidades de haver uma reforma da ONU são mínimas e o que se vê, claro, é uma crise dessas instituições multilaterais que neste momento se mostram incapazes de conter esses conflitos, não conseguiram agir contra o conflito na Ucrânia e agora também não estão conseguindo conter esses conflitos no Oriente Médio. Então, o grande desafio agora é essas grandes potências, nessas conversas que elas têm para tentar evitar as tensões dessas potências saírem desse campo da retórica para tentar trazer algum efeito prático realmente de extensão de todos esses conflitos que acontecem nesse momento. Elisa, eu volto com você.